Parágrafo 3º. Do terceiro mandamento da lei de Deus. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. São Marcos, capítulo 2, versículo 28. 389. Que nos ordena o terceiro mandamento, guardar o sábado, ou seja, guardar domingos e festas? O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. 390. Quais são os dias de festa? Na antiga lei, eram particularmente solenes para o povo judeu os sábados e outros dias. Na nova lei, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela Igreja. 391. Porque na lei nova se santifica o domingo em vez do sábado? O domingo, que significa dia do Senhor, substituiu o sábado, porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. 392. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? Ao santo sacrifício da missa, o culto que nos é preceituado assistir devotamente. 393. Com que outras obras um bom cristão santifica as festas? Um bom cristão santifica as festas, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos, recebendo com frequência, com as devidas disposições, os sacramentos da penitência e da Eucaristia, entregando-se à oração e às obras de caridade cristã para com o próximo. 394. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. 395. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos em sua maioria materiais, em que tem parte mais o corpo do que o espírito, tais como aqueles que normalmente são próprios dos servidores, dos operários e dos artesãos. 396. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se pecado mortal. No entanto, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. 397. Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos. Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus, e aqueles que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se for possível, ao próprio pároco. 398. Porque nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? Nos dias santos são proibidos os trabalhos servis, para que possamos melhor atendermos ao culto divino e à salvação de nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por essa razão, não é proibido algum divertimento honesto. 399. Que outras coisas devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado e tudo o que possa nos induzir a ele, como são as diversões e reuniões perigosas. Capítulo 3º. Dos mandamentos que se referem ao próximo. Parágrafo 1º. Do quarto mandamento da lei de Deus. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai.
Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para teu pescoço. Provérbios, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1. 400. Qual é o quarto mandamento? Honrarás teu pai e tua mãe? O quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, ordena-nos a respeitar o pai e a mãe e obedecê-los em tudo o que não é pecado, e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. 401. O que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento nos proíbe de ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. 402. Sob o nome de pai e mãe, que outras pessoas compreendem este mandamento? Sob o nome de pai e mãe, este mandamento também inclui todos os superiores hierárquicos, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais devemos obedecer e respeitar. 403. De onde vem a autoridade aos pais para comandar os filhos, e aos filhos a obrigação de obedecê-los? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos, e a obrigação que têm os filhos de obedecer, vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, para que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. 404. Os pais têm deveres para com os filhos? Os pais têm o dever de amar, alimentar e cuidar de seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas deficiências e de auxiliá-los a abraçar o estado a que são chamados por Deus. 405. Deus nos deu o exemplo da família perfeita? Deus nos deu o exemplo de uma família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito à Santíssima Virgem e a São José, até aos 30 anos, ou seja, até quando começou a desempenhar a missão que lhe confiara o Padre Eterno de pregar o Evangelho. 406. Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, poderiam prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para sua felicidade comum. 407. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um líder para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. 408. De onde vem a autoridade que governa a sociedade civil? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer estabelecida no bem comum. 409. A obrigação de respeitar e obedecer a autoridade que governa a sociedade civil? Sim, todos aqueles que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar e obedecer essa autoridade, porque vem de Deus,
e porque assim o exige o bem comum. 410. Todas as leis que são impostas pela autoridade civil devem ser cumpridas e respeitadas? Devem cumprir e respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, de acordo com a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo.